Olá, olá, veterinário e acadêmico que está assistindo esse segundo episódio dessa websérie aqui na Vetmart. E o tema de hoje vai ser um tema sensacional que nós vamos estar abordando, que muitas das vezes o veterinário ele percebe ou o acadêmico ele escuta falar, mas não sabe na profundidade. Hoje a gente convidou um convidado super especial para a gente estar abordando um pouquinho sobre RT, responsabilidade técnica. Como isso funciona, de onde ele vem, para onde ele vai, como que ocorre essa área da medicina veterinária. E como o tema dessa websérie é nós falarmos áreas da medicina veterinária não necessariamente voltados para a área clínica, não poderíamos deixar a parte do RT de fora. É isso. Aproveitando, só me apresentar, É né? isso que eu já ia fazer. Meu nome é Fabrício Araújo. Meu nome é Andressa Adriele e somos o Casal Bet. Estamos aqui apresentando esse videocast e, como o Fabrício falou, hoje o assunto é sobre responsabilidade técnica. A gente vai entender aí como é que realmente funciona, as áreas de atuação, porque eu vou dizer por mim, o que eu achava que, não sei se você, quando estava na faculdade, eu achava que RT era cuidar de pet shop. Ponto. Quando eu vim entender que as coisas são bem mais profundas, eu falei, nossa, tem várias áreas de atuação. Então, a gente trouxe aqui o Pedro para falar um pouco mais sobre isso. É muito disso que a gente vai estar conversando hoje aqui com o Dr. Pedro, inclusive eu vou ler aqui o currículo dele, formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui mestrado em Ciência pelo Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciência Biomédica e também doutorado em Ciência da Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal pela USP, além de também atuar na área clínica, ele também atua com afinco na área de responsabilidade técnica. Então, Pedro, seja bem-vindo ao nosso videocast, falando sobre esses desafios, uma área aí da medicina veterinária. Obrigado, eu que agradeço o convite e espero que vocês aproveitem um pouquinho esse bate-papo que a gente tem aqui hoje. Show! Vai ser sensacional. E para começar esse bate-papo, Pedro, primeiro, como foi que tu entrou na área de responsabilidade técnica? Era algo que tu já imaginava na faculdade? Foi alguma oportunidade que surgiu? Como é que aconteceu para tu entrar nesse caminho? Na verdade, foi uma oportunidade que surgiu logo que eu me formei, mas no último semestre da faculdade, lá em 2019, primeiro semestre de 2009, eu fazia estágio na Sérgio Lobato Consultoria. E o Sérgio, ele estava começando com as primeiras turmas de responsabilidade técnica para pet shops, clínicas e consultórios veterinários. E eu fiz esse curso, antecipei a minha colação de grau, porque surgiu uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. Eu já viria para São Paulo para fazer o meu mestrado, só que eu precisava trabalhar também, né? Até passar na prova do mestrado e tal. E tinha uma loja que estava precisando de um responsável técnico, era uma loja voltada para a área de pet shop e farmácia veterinária, que também tinha um segmento de aquariofilia, que eu não era o responsável. Então, foi assim que surgiu, fiz a entrevista, fui selecionado, e foi aí que começou. Então, eu cuidava de toda a parte técnica desta loja. Então, fazia compras, me comunicava com todos os representantes comerciais, escolhia quais eram os medicamentos que iam estar disponíveis para venda para os animais, dava treinamento para os colaboradores responsáveis pelo manejo dos animais ali durante o banho, para que não houvesse contaminação cruzada entre uma saída e outra de animal, e era basicamente isso. E foi aí que começou. Foi o primeiro start, né, no RT. Eu não cuidava muito, e assim, hoje eu trabalho com RT em estabelecimentos que importam e exportam animais aquáticos. Mas naquela época, a minha RT era principalmente voltada pro cão e gato. Uhum. Era no mercado pet, mas pro cão e gato. Só que naquela época tinha esse segmento da loja, morria muitos animais, muitos peixes, e
os responsáveis diziam que era normal morrer peixe. E eu, inconformado com aquilo, falei, não, gente, não é normal. Comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque na faculdade nós não temos Nem um pouco. isso na nossa grade curricular. Então, fui buscar literatura fora, comecei a fazer alguns cursos que tinham no Conselho Regional de Medicina Veterinária sobre responsabilidade técnica, na grande maioria das vezes, para peixe de consumo, para a área de alimentos. E foi assim que eu fui começando, fazendo um curso aqui, fazendo um curso ali, aí entrei no meu mestrado, começava a enviar amostras para diagnóstico e comecei a me especializar nessa área. E esse mesmo empregador, ele gostou do meu trabalho, me chamou para trabalhar mais um dia com ele, e ele queria montar uma importadora para importar peixes. E eu, como responsável técnico da empresa, montei todo o processo. Então, entrei em contato com o Ministério da Agricultura, IBAMA. Na época, na verdade, era Agricultura e estava passando para o Ministério da Pesca. E a gente credenciou a quarentena, essa quarentena. Então, aí surgiu uma nova especialidade para mim. Aí eu vi que era um campo que o médico veterinário não atuava, e eu vi aí um gancho, uma oportunidade, e foi então que eu comecei. Achei sensacional porque, apesar de foi uma oportunidade que surgiu, como você comentou, mas já foi uma visão que você teve ali, como você falou ali no final da graduação, ali com o Sérgio Lobato, inclusive, né, para você que quer saber um pouco mais sobre isso, Sérgio Lobato é uma das referências nacional, consideraria talvez até a nacional, nessa questão da responsabilidade técnica. O Instagram dele, colocar lá Sérgio Lobato, você vai encontrar. Então é muito legal que foi casado meio que uma possibilidade de visão do que poderia acontecer junto com essa oportunidade. Mas o que é interessante, se talvez você não tivesse explorado mais essa área, essa oportunidade talvez não apareceria, ou você não perceberia ela. Exatamente. Até porque você antecipou a sua colação para poder participar dela, né? Sensacional isso. Eu acho fantástico como é a vida, né? Apesar de a gente estar começando aqui agora, tipo, tá, vou ver o que é isso de RT. Aí do RT aparece outra oportunidade, E a gente tá falando sobre esses dias, né? Que às vezes a gente espera assim, não, eu só vou entrar no RT se uma grande indústria chamar. Cara, vai nas pequenas oportunidades, que essas oportunidades elas vão aparecendo. E às vezes você olha pra trás e diz, nossa, começou com algo pequeno e isso foi se transformando. Você vai construindo, né? E muitas vezes é uma coisa que ainda não existe. Então você acaba sendo um pioneiro naquela área. Então é muito importante o recém-formado, né, não menospreze o seu primeiro trabalho. Dê sempre o seu melhor, porque se você se dedicar, coisas boas vão acabar aparecendo no seu caminho e você precisa aproveitar, sendo proativo, querendo sempre o melhor da empresa, o bem-estar dos animais, enfim, do consumidor. Essa parte, como que se chama assim? RT aquarismo? Chama RT para... Responsabilidade técnica para o mercado de aquariofilia. O RT, a base, ele só vai ir se encaixando nos mercados, né? Exato. Então a gente já chegou com uma área de atuação mais diferente ainda. Pelo menos eu nunca tinha parado para imaginar que o veterinário pode também atuar especificamente nessa área. Então é um nicho do nicho da veterinária. Exatamente. E assim, a gente acaba que, se a gente não está inserido no mercado, a gente acaba perdendo espaço para outras profissões. Exato. Hoje, quem cuida de sanidade é só o médico veterinário. Então, nós temos legislações do Ministério da Agricultura que exigem que, num quarentenário credenciado para importação e exportação, tem que ser um médico veterinário. Porque tratamento de doença é competência de quem? Do veterinário. Não dá para um biólogo, para um engenheiro de pesca assumir essa responsabilidade técnica. E em outras áreas, como em alimentos, por exemplo, você já tem esse profissional ganhando espaço. Então é muito importante o veterinário se inserir em áreas
fora da casinha, Aham. para que a gente não perca espaço no mercado. Não perder essa exclusividade, né? De poder Exatamente. participar desses mercados como principal profissional ali que vai estar atingido nessa área, né? Sensacional. Muitos veterinários que se formam acabam pensando só em clínica, cão e gato, Só em pet shop grandes e animais. tal. Ou, lembra da grande oportunidade? Não, só quando eu tiver uma clínica. Gente, você pode começar de várias formas. Exato. A gente falou de RT aqui, sempre vou puxar sardinha para o nosso lado, que é o atendimento em domicílio. Então, o X da questão é você olhar de um outro olhar. Gente, isso não é sobre RT, tá? Só uma dica aqui. Já fica Pra ligado. você tá aí olhando as vertentes dentro da veterinária e não necessariamente começar de uma forma macro. Começa micro e você vai vendo como vai procedendo. Pedro, diz pra mim aqui que a gente já começou aí com um assunto diferente. A parte de trabalhar com peixes. Quais são as outras áreas de atuação que o RT também pode estar, além do aquele tradicional que a gente acha, né, da clínica, áreas de atuação, de responsabilidade? Eu acho que a mais conhecida, que talvez vocês também conheçam, é a área de alimentos, né? Exato. Quando a gente está lá na faculdade, lá pelos últimos semestres, a gente começa a ouvir um pouco sobre responsabilidade técnica, principalmente nas disciplinas de inspeção, porque a gente tem o RISPO-A, que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E no RISPO-A, ele foca muito sobre o papel do médico veterinário dentro da indústria para que o alimento, produto de origem animal, que vai estar daqui a um tempo disponível para o consumidor, ele seja inócuo, né, de doenças e tenha qualidade. Então, talvez a área de alimentos seja uma das mais conhecidas, né? assim, ou pelo menos falada durante a graduação, né? Fora isso, a gente tem área de alimentação animal, fábricas de ração, a gente também precisa de um responsável técnico dentro da fábrica, porque imagina se você tem, por exemplo, o médico veterinário é o técnico que assume ali. Então, imagina que tem uma fábrica de ração que quer comprar um produto que está em super promoção, só que esse produto ele está mofado, por exemplo. Bom, esse produto, se esse médico veterinário permitir que essa empresa compre esses produtos, ele está sendo Responsável por isso, né? responsável por isso, ele está sendo imprudente. Então, ele está agindo contra a lei e não está sendo antiético. Então, o papel dele é garantir qualidade. Então, ele dá todas as orientações de qual é o melhor produto, do que comprar. Então, tem a área de alimentos para consumo humano, para consumo animal. também. Nós temos, nas áreas de saúde, hospitais veterinários, clínicas, laboratórios, temos controle de pragas, que pode o médico veterinário assumir também responsabilidade técnica, embora outros profissionais como engenheiros agrônomos, biólogos também assumam, mas o veterinário, já vi veterinários assumirem essa área de atuação, centros de certificação, de certificação de origem de produto, de qualidade, para o produto ter qualidade. Que mais? ONGs, organizações não governamentais. É muita área. É muita área. É muita área. Óbvio que tem aquelas que são ali mais, né, comuns. Mas a área de RT, a gente tem que pensar assim, tudo que é de origem animal, tecnicamente precisa ali de um veterinário que tenha dê ali o selo de qualidade, porque o RT, a gente acabou não entrando na parte, o que é RT? É ser responsável técnico por aquela situação X, como a gente está dizendo aqui, a parte de peixes, a parte de laboratório, então é trazer sempre a qualidade do produto em si. E na verdade não é nem só produto, né, mas se está tendo uma prestação de serviço também, é isso, garantir a qualidade do produto e do serviço. Tudo que vai estar relacionado ali, né? Exato, que está sendo legal, prestado. Pedro, que você até comentou que uma área muito conhecida é a parte de responsabilidade técnicas para parte de açougue, parte de alimentação em geral, mercados. Quem você lembra, amor? Eu lembro muito da Paula Heloísa, né? Uma amiga nossa que é veterinária, que também é referência nessa área, uma das referências pra gente. Ela
ela faz curso nessa área de responsabilidade técnica, mas é uma área que os veterinários conhecem, mas até de forma geral a população não conhece. Às vezes que a gente está falando com amigos e vai conversando e tal, e fala, tem uma amiga nossa que ela é RT em um supermercado. Mas por que ela é RT em um supermercado? Eu acho isso massa, né? Então é muito legal que a população ela vai tá começando a tomar agora, principalmente com as redes sociais, e deixando isso claro, dos papéis super importantes que o médico veterinário tem, não só para a saúde do pet, mas principalmente para a saúde humana. Exatamente. Porque aquilo, nós estamos para curar os pets de forma geral, se a gente for levar a medicina veterinária como um todo, mas para benefício da humanidade. Exato. Então é isso, muitas vezes não... A população, de forma geral, está começando a criar cada vez mais essa consciência. Isso é fantástico. Bom, e todo mundo não sabe, mas o veterinário está presente na vida das pessoas diariamente, através de um alimento que você consuma, não só um, né, mas diversos, porque você compra produtos de inúmeras marcas e cada uma daquelas marcas teve um veterinário por trás, seja um responsável técnico, um auditor fiscal do Ministério da Agricultura que fez a certificação daquilo. Então eu costumo dizer que o veterinário ele está presente na vida das pessoas mesmo sem elas saberem disso, né? E infelizmente a maioria das pessoas acabam não sabendo por isso. Então a gente tem que divulgar isso, porque eu acho que é muito divulgação, importante. sem sombra de dúvidas, até mesmo vai elevar o padrão da medicina veterinária, né? Deixar cada vez um profissional mais reconhecido. E Pedro, foi legal que a gente falou sobre as áreas de atuação onde o médico veterinário pode atuar como RT, mas assim, em resumo, o André já até colocou ali um pouquinho, mas quais seriam... qual é o papel de um responsável técnico dentro do estabelecimento? Né? A gente sabe que tem várias vertentes, mas de forma geral, dentro do estabelecimento, qual é o papel do RT ali? Bom, garantir que todos os procedimentos de higiene higiênico-sanitário sejam cumpridos para quê? Para garantir qualidade do produto que vai ser ofertado ou de um serviço que vai ser prestado. Se você deixa seu cachorro para tomar banho, é muito importante que aquelas pessoas que estejam ali fazendo a manipulação daquele animal, elas tenham sido orientados para que no momento de entrada de um animal e o outro, você não tenha transmissão de doença. Então é muito importante a orientação desse profissional, que geralmente vai fazer POPs, né, que são procedimentos operacionais padrões, que qualquer colaborador que seguir aqueles padrões ali de desinfecção, por exemplo, de higienização, não vai ter erro e vai diminuir as possibilidades de contaminação e transmissão de doença. Sim. Enfim. Também ectoparasitas, né? Que é uma coisa tão básica, pulga, mas com os POPs sendo utilizados ali, tu consegue evitar que isso aconteça, né? Carrapato. É muito comum, às vezes, algumas pessoas falarem, meu cachorro foi pro pet shop e voltou com pulga. Cara, isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Porque você leva o seu cachorro, você quer que ele saia de lá melhor do que ele entrou. Não pior, entendeu? Né? E não com pulga ou com resto de shampoo que vai ficar umidade e de repente vai fazer com que haja um crescimento de uma micose ali. Uma dermatite úmida, né? Alguma coisa do gênero. E a próxima vez que o animal voltar, aquilo vai estar pior. Então é muito comum isso acontecer também. E na grande maioria das vezes, isso acontece porque os colaboradores que ali trabalham não estão sendo bem treinados, ou porque não tem responsável técnico, ou talvez porque tenha um irresponsável técnico, eu costumo dizer. Né? Muito legal isso. Muito legal esse ponto. Então, acho que até uma coisa interessante é que o responsável técnico ele tem que entender que, em maioria dos casos, em praticamente 100% dos casos, ele vai lidar muito mais com as pessoas, né? Exatamente. Com as pessoas, no caso você deu exemplo de pet shop, mas também na indústria, também em qualquer área que ele vai fazer a atuação, vai ser uma área que ele vai estar muito mais de frente ali com o ser humano. Então, talvez até seria uma área que muitas pessoas falam, eu entrei na faculdade porque eu não gosto de gente. Tem muitas pessoas que falam assim. Você sabe que eu gosto dessa fase, né? Apesar de em todas as áreas você vai lidar com gente, até se você for ficar sempre direto ali no intensivismo, dentro da clínica, dentro da cirurgia, você vai lidar com o tutor. Mas na parte de responsabilidade técnica, acho que esse lidar com gente é até muito mais comum, né? Então, assim, não tem essa...
seu trabalho é muito bom porque você trabalha com animal. Não é bem assim, não é só com animal, né? Porque o objetivo principal, além do bem-estar do animal também, né? É o consumidor final. Então, gente. lidar com gente diariamente. Gente, ó, vira e mexe, vai e volta. Você queira ou não, você vai lidar com pessoas a todo momento. A todo momento. Cara, no RT. Lidar com um documento e pet ali. Não, você vai lidar com pessoas. Na contratação, na finalização ali do produto, pet. Então, tudo você vai precisar lidar com gente. Então, engole e saiba lidar com essas pessoas, viu? O RT ele precisa fazer muitos relatórios. E muitas vezes, esses relatórios, eles são preenchidos por colaboradores. E você tem que ficar enchendo o saco do cara, tem que fazer isso direito, porque se não fizer, vai acontecer isso e aquilo. E eu posso ter uma auditoria fiscal aqui. Se tiver uma auditoria fiscal e as coisas não tiverem como tem que estar, a gente pode, por exemplo, no meu caso, a gente pode sofrer uma infração e, numa segunda vez, a gente pode ter o descredenciamento. Nossa. Então, a empresa ela para de importar, teve esse descredenciamento, ela só vai poder pedir um credenciamento novamente depois de 1 ano, depois de 12 meses. Então, imagina a pessoa ficar 1 ano sem o empregador, né, o contratante, ficar 1 ano sem trabalhar. Dificilmente vai conseguir se manter. Exato, porque o funcionário ali não preencheu um documento direito, não fez o que tinha que ser feito e veio lá o Ministério da Agricultura e te bloqueou de importar. Tá errado o Ministério? Não tá. O problema foi... pode ter sido do RT que não orientou o colaborador, pode ter sido do contratante que não seguiu as orientações que o RT pediu. Passou, na verdade, numa das principais empresas que eu trabalho hoje em dia, a oportunidade ela surgiu porque o cara ele tinha sofrido 2 advertências e na próxima ele ia ter o credenciamento cortado. Ele ia ser descredenciado. Ele queria trabalhar com veterinário lá direto. Aí eu comecei nessa empresa e a gente começou a implementar vários procedimentos operacionais que não estavam sendo seguidos, porque ele tinha um RT que só assinava. Então, esse é um grande problema também na área de responsabilidade técnica. Que nem tem, né, Pedro? Pois é, infelizmente... Nem tem. Polêmica, doce polêmica. E, Vete, tá fazendo sentido pra você? Coloca aqui nos comentários qual foi um dos insights que você já teve aqui desse videocast. Porque, Vete, eu acredito que já começamos e estamos falando coisas que você nem imaginava que poderia estar atuando. Você que tá aí na faculdade ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pra parte clínica. Vete, fica com a gente, olha Estamos olha só. no segundo episódio. Segundo episódio, teremos o terceiro. Teremos aí uma masterclass com todo mundo, então você, até o fim dessa nossa saga aqui com vocês vão assim, abrir a mente. E outra coisa, só um detalhe bem legal, veterinário, você que aí tá vendo a gente, você é acadêmico, compartilha essa informação no teu grupo da faculdade, envia pra galera, porque essa é a oportunidade que você tá tendo, que a VetMart tá conseguindo aqui colocar para você, através desse convidado sensacional aqui que tá com a gente, talvez um amigo seu nunca tenha prestado atenção. Ele talvez até já passou pela cabeça dele, responsabilidade técnica. Mas não, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Afinco. Então compartilha esse videocast aqui que vai fazer muito sentido para ele. Aí, eu não tinha essa oportunidade na faculdade não, hein? Nem eu. Bom, você perguntou lá no início, né? Como é que surgiu isso? Bom, no meu caso, surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo estágio, então tinha uma loja que estava precisando, eu peguei, consegui, mas eu acho que se você tem oportunidade, faça estágio. O estágio, ele é muito importante para a vida do acadêmico, mas assim, faça um estágio com garra, com vontade, não vai lá só para cumprir horas. Ai, nossa. Não precisa, né? Eu acho que, não sei se vocês têm estagiários, mas esse tipo de estagiário, eu não quero. Tá? Não, eu quero aquele real. cara que seja proativo. E se eu tivesse feito estágio
comigo, não é querendo me gabar, mas Aham. eu acabei construindo muita coisa ao longo desses 13 anos, né? O mestrado, doutorado, pós-doutorado acabou ajudando também, porque todo o meu trabalho de pesquisa foram tirados das empresas que eu trabalhava. Uhum. E foi muito importante, se eu tivesse tido um estágio comigo, tudo que eu aprendi em 13 anos, talvez em um ano de estágio, eu Conseguiria ter essa Uau. vivência muito maior, né? exatamente. Então, assim, hoje em dia eu tenho propriedade para falar do ramo que eu trabalho, mas há 13 anos atrás não tinha ninguém para me falar sobre isso. Então eu fui construindo. Então você acaba criando se você é um bom profissional, você acaba criando bons relacionamentos Total. com os seus galhos, né? Tipo, eu tenho um bom relacionamento com o Ministério da Agricultura, com o pessoal do IBAMA, com os laboratórios de pesquisa que me ajudam com diagnóstico. Então, isso é muito importante. Fazer estágio na área que você, de repente, quer atuar, que você Almeja, deseja, né? é a melhor forma de você, de repente, ingressar na área. E eu acho que interessante também essa do estágio, Pedro. É ótimo fazer estágio na área que nós pretendemos, mas o que é bom do acadêmico é que ele pode desbravar várias áreas. A Andressa, ela fez estágio em clínica de pequenos, que eu me lembro. Fez estágio com Silvestre. Eu era intensa. Fez Eu estágio tava com com o grandes. Silvestre, tava aqui, ó, pegando um jacaré, sucuri e fazia tudo. Quero saber tudo. Aí, sabe que eu vou complementar isso que você falou, que eu achei fantástico, você falou de estágio, você vai saber o que não quer. Exatamente. Cara, eu acho que o Tchan, veterinário que tá aí olhando, para de ficar só Futuro olhando, acadêmico. só aqui. Cara, faz sentido, eu vou me levantar aqui. Porque, gente, eu falo por mim, né? Já falando o que você tava dizendo. Eu falo, não quero isso. Eu fui pra parte de búfalo, esqueci agora como se chama. Bubalinos. Bubalinos, eu tava com medo de não sei essa palavra. Quando eu fui pra essa área, gente, eu tava lá e eu fui pro interior do Amazonas, que a gente é de Manaus, né? A gente foi pro interior do Amazonas e tal. A gente, tudo fala gente, no caso eu. Tava lá com o veterinário, entendendo. Eu achei fantástico, mas eu falei, não, ainda não é isso. Ficar longe da família, ficar longe de casa. Então, e eu me encontrei aí na parte do domicílio, que é algo que estamos aí há 8 anos e não saí. Mas pra chegar aqui, eu vi, não quero. Plantão, não quero! Não quero plantão. Gente, eu sei que isso já a gente foge um pouco da parte do RT, mas tem tudo a ver com você, tá? Aí que tá do outro lado, ainda nessa indecisão, não sabe o que fazer. Se eu fosse você, o Pedro já falou, e eu repito pra você, vá mapeando, Vai galgando. vai galgando. E a RT tá aí, né? Tá, E dê uma engraçado que eu olhada. fui igual também. Comecei lá na faculdade na área de pequenos animais. E o hospital, ele tinha um responsável técnico, mas eu não sabia naquela época, porque eu queria o quê? Eu queria clinicar, sabe? Mas vi que aquilo não era muito pra mim. Não vai. Amo cão e gato, fiz estágio alguns semestres em clínicas, mas vi que aquilo não me apetecia. Fiz estágio na reprodução, sei fazer inseminação artificial em vaca, fiz estágio em laboratório Olha de aí. microbiologia e acabei indo para essa área de pesquisa. Fui monitor de disciplinas também durante o período da faculdade, fiz estágio na oftalmologia e vi que também não era uma área que... E quando eu comecei a fazer as disciplinas da área de saúde pública, eu vi que, putz, eu acho que Que sensacional. essa é mais a minha praia. Mas aquilo, eu aproveitei muito a faculdade durante os 5 anos que eu tive. Porque todas as disciplinas, elas foram muito importantes para mim como responsável técnico. Eu fui para uma área estudar animal aquático, a gente não tem isso na faculdade. Mas a fisiologia, a farmacologia que eu tive para os outros animais, né, me ajudou bastante. Então, é muito importante que você faça muito bem cada uma das disciplinas Não que você cumpra tem. horário, faça por fazer, né? Faça, porque lá na frente você vai ver que vai ser
bem Nossa, importante para você. É muito legal, assim, essa ideia de bate-papo aqui, porque a gente vai entrando em alguns assuntos que fazem super sentido para quem tá assistindo a gente e não deixa de fugir do que a gente tá falando, né? Isso é incrível. Que tem a ver também, tem assim, né, que eu sempre... uma pergunta que faz muito parte de mim, em relação às competências, tem a parte técnica e o não técnico. Eu sou bem a veterinária do não técnico. Que um RT deve ter. Quais são as competências? Técnicas ali, a parte burocrática e a não técnica, sabe? Lidar com pessoas, saber lidar, jogo de cintura a gente que a gente tem que falou, ter. mas vamos mais se aprofundar nessas duas vertentes. Muitas vezes, eu pelo menos fui isso, você acaba sendo... Você faz um papel de terapeuta, às vezes, de algumas pessoas que estão ali no estabelecimento. Porque você não pode, pelo menos eu vejo assim, né? Muitas pessoas que trabalham com você, elas não têm nível de formação técnica suficiente para entender tudo que você fala. Então você precisa, você não pode chegar, eu digo, metendo o pé na porta, porque você tem que saber falar, você tem que saber entender a linguagem dela para você falar a mesma língua e ela vire uma amiga, uma aliada sua. Então, além da competência técnica, você precisa também fazer uma gestão de pessoas ali. Então, eu acho que isso é uma das principais chaves. O RT ele não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe inteira. Tem o RT e tem toda uma equipe para baixo que vai fazer com que o trabalho dele faça valer, na verdade. Então, essa habilidade de comunicação seria primordial. Eu achei muito interessante que você falou, que, como você comentou, às vezes nós vamos lidar com pessoas que não têm a competência de conhecimento técnico para aquilo. E é importante não só ela ser estudada, olha, tem que botar esse papel aqui. Mas por que tem que botar esse papel aqui? Por que, por exemplo, a troca de água do peixe, vou dar um exemplo aqui, tem que ser feita de forma gradual? Por que o pH tem que estar equilibrado? Ela entendeu por que aí... então isso faz sentido. Acho que essa habilidade, poder transmitir isso com uma linguagem simples, né? Tanto talvez quando você fala com o diretor, com o presidente da empresa, é uma comunicação. Quando você fala ali com a galera que está mais no piso, mais no operacional, realmente, já é uma comunicação. Então, essa flexibilidade é muito importante, né? É uma habilidade importante. Então, Salah, qual a importância de você fazer uma boa lavagem das verduras? O que pode ter ali que pode causar uma doença transmitida por alimento, né? O que tem ali que pode causar prejuízo, um dano? Ou uma carne mal cozida, mal conservada, o que pode acontecer, né? Então, tudo isso a gente precisa ensinar a pessoa de uma maneira bem didática, de preferência. Então, você precisa ser didático também. E nessa parte que você fala, entrando na parte técnica, assim... Porque, gente, falar parte técnica RT, como ele falou aqui, bem falado, em relação pode ser alimentar e tal, então a parte técnica ela é muito pontual, mas no seu caso, que trabalha com peixes, qual é a competência técnica nesse caso, especificamente, que você deve ter? Que eu acho que isso é bem interessante para quem tá vendo a gente. Ok, a gente falou da parte lá, né, pessoal e tudo mais, mas beleza, o que eu tenho? Eu vou falar só do meu achismo, tá? Essa responsabilidade técnica, para mim, ela é um pouco responsabilidade mesmo, porque você lembra de uma vez que um cara ligou pra gente pra fazer de peixes? Não lembro, era algum país. Aí eu falei, não quero. Tipo, eu acho que era Singapura. Era alguma coisa, era uma coisa assim, era meio Ásia, nem sei se Singapura é nada, mas é pra Ásia, né? Mas aí eu olhei e eu fiquei assim, não, era um valor bacana e tal. Eu falei, amor, eu não quero, tipo, eu não conheço nada de peixe, vai pra fora. E aí, depois de, assim, um tempinho, não sei se foi a mesma coisa, saiu que um veterinário teve problema com isso, tipo, teve o maior problema com o conselho por causa que ele fez errado. No conselho, aí, não sei se era a mesma coisa, mas caso, assim, caramba,
sabe? Tem que ter realmente se você não souber a parte técnica e a parte burocrática, você não só se prejudica, mas a empresa também é uma grande responsabilidade, Na verdade, né? eu não entendi muito bem. Eles queriam que você assinasse, desse algum fazer RT, atestado. não era só assinar, era pra se responsabilizar. Só que eu nunca fui dessa área. Então, a gente às vezes fica assim, ai, nossa, eu vou ganhar um valor bacana. Cara, mas eu olhei e eu falei, não. Eu vou ter que sair da minha área, entender. E aí eu não queria pagar esse preço e nem a responsabilidade disso. Então, isso é bem interessante, então, né? primeira coisa, primeira coisa, se você quer trabalhar com animais aquáticos, você tem que entender de água. Uau. Tá? Você trabalha com animal de água doce ou de água salgada. Você tem que entender. 2 universos diferentes. Você tem que entender de água, porque o animal ele vive ali dentro da água. Depois, quais são os principais fatores que causam doenças nesses animais? E depois, quais são as doenças que esses animais eles podem ser acometidos, né? E beleza. Tem lá as doenças de origem parasitária, viral, fúngica, bacteriana, metabólica, mas também tem aquelas que são de interesse sanitário. Quais são as doenças de notificação obrigatória? Que se acontecerem, você precisa notificar o serviço veterinário oficial. Foi essa pergunta que você me fez? Que a gente tá... Mas é tipo assim... Pra atuar nessa área. Então, no caso, o veterinário que trabalha na parte de RT, na parte técnica com peixes, ele precisa entender não só da parte ali do peixe, né? A parte fisiológica e tudo mais, mas também da burocrática, né? Porque, assim, uma coisa que pra mim, RT, eu venho sempre na cabeça. Papéis. Ali, assim, no sentido, Sim. Você vai assinar... Não são só papéis, na verdade. Não, né? assim, uma das áreas. Antes de vir para cá, hoje estava tendo uma exportação que estava indo para Xangai. E ontem eu sou habilitado para fazer um GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Então eu fiz a GTA, só que eu faço para 2 empresas diferentes. Aí lá tava digitando CNPJ, e tem uma que eu faço tipo 200 por mês. E uma outra eu faço 3 por mês só. É bem diferente. Aí, só que aqui hoje era essa que eu fazia 3 por mês. No automático, eu digitei o CNPJ da que eu ia mais. Aí hoje, e assim, no final, eu falei, não, tá tudo certo. Só que não tava tudo certo. Que da hora, eu tinha digitado o CNPJ errado. Aí do aeroporto, Pedro, a GTA tá com uma inconsistência. Eu falei, nossa, gente, que inconsistência. Saiu com outro CNPJ. Aí eu falei, putz, fiz naquela correria, na hora daquela correria. Aí eu tive que refazer, tá? A guia e agora, se Deus quiser, os animais vão embarcar. Olha, gente, isso é bem fresquinho. Isso tá acontecendo. Acabou de acontecer, mas está no processo. Tá, né? Isso é interessante para saber que, tipo, a atenção que o RT, a responsabilidade que ele tem, né? Isso é muito legal. Perdão. Eu achei que você tava E assim, gente, se essa carga não fosse, ia ser um puta prejuízo para a empresa, porque já foi pago frete, e o frete é o que mais encarece o custo dos animais. A taxa de remarcação é alta, então tem todo um trabalho de voltar esses animais para quarentena novamente, e então é um trabalho que exige muita atenção. E ontem meu dia foi uma loucura. Eu estava me recuperando de um resfriado há 3 dias atrás e voltei ontem para o trabalho, então tinha muita coisa acumulada. E fiz o documento na correria, estava tudo certo, com exceção do CNPJ, que eu digitei errado, na procedência, que era outra. Uau, então... Isso me lembra... O que lembra a gente? Não, eu ia comentar de trazer essa vivência... É sensacional, assim, trazer para o médico veterinário. E só um caso muito engraçado. A gente faz muito guia de transporte animal para cães e gatos, tanto nacional quanto internacional. Nunca tivemos nenhum problema de algum erro no aeroporto, nada assim. Eu sei que você vai Aí, a gente foi fazer o guia de transporte animal da nossa pet, que a gente foi viajar com ela. Andressa, amor, não sei, eu tô nervosa porque eu tô fazendo da nossa pet. Não era nem um guia, porque eu sempre... Nossa, a gente já fez... Nem
nem sei, mais de 500. Milhares. Não, Quase milhares, chegou já, milhares né? Pra nacional e de internacional acho que tá uns 300. Uns 300, mais ou menos. 300 internacional. Então a gente leva muito animal pra fora. Mas eu nunca tinha levado a nossa pet e não só isso, ela tava comigo no aeroporto. Aí, quando chega lá, na hora... Tava errado. A Andressa preencheu o documento dela errado. Aí eu falei, não, cara, isso é muita ironia. Ela, moça, infelizmente... Ela não falou, vai poder embarcar, ela falou isso. cara, quando deu... Eu falei, por quê? Porque a sua veterinária colocou a data errada. Aí eu falei, moça... Eu sou veterinária. Eu sou essa veterinária. Ela falou, sério? Eu falei assim, ó, aqui, ó, Andressa. Eu falei, é muito engraçado. Eu falei, gente, isso é muita ironia. A gente tinha levado um extra, né, pra qualquer... A Andressa, ela não sei por que ela Não, eu feliz, estava né? nervosa. É muita ironia mesmo, realmente. Bom, Mas já- isso acontece de você. É algo ali, gente. Não é a parte de RT, mas é a parte de GTA que o veterinário, normalmente com cães e gatos, acontece muito na questão de transporte. Mas é muito comum essa questão Já de você lidar com Já um documento, com papel, né? Já aconteceu isso comigo também. Eu tinha que, junto com a GTA, que é a guia de trânsito que a gente faz lá no site, o GTA tá dispensado para cão e gato, eu acho, né? O GTA. Que é a guia de trânsito, que é aquela que vai com... É um guia que você emite, o habilitado, ele emite, você precisa ser habilitado. Sim. Eu acho que hoje você precisa de um atestado de saúde. Atestado de saúde, Isso. atestado de E- saúde. Quem emite é o mapa, a autorização final para Sim. vocês viajarem. Eu sou habilitado, eu posso emitir essa GTA previamente. Eu peguei e esqueci de colocar a data no final. Só que ia de transportadora. Aí a carga voltou porque estava sem a data. Nossa, Aí eu falei, putz, errei. E é detalhe, Então, assim, né? detalhe. Então, essa foi uma que eu lembro que errei. Tipo, veio, a carga estava errada. E tem um outro campo também, falando sobre isso, mas também é o meu papel como responsável técnico. Quando você vai exportar o animal, você precisa colocar lá a finalidade. Ah, qual a finalidade? É exportação. Geralmente, quando é trânsito nacional, e esse animal ele vai viajar para dentro do Brasil, a finalidade é ornamental. Então, a minha primeira exportação, eu não estava acostumado a fazer isso, eu coloquei ornamental. Aí barrou, porque não é ornamental. A finalidade é exportação. Então, a gente mexe muito com esse trabalho. Essa parte burocrática, né? E a gente tem que prestar atenção, porque o fiscal ele tá lá para fiscalizar. Então, qualquer errinho, tipo, tem uma vírgula errado, ele pode pedir que eles aquilo pedem volte. entre aspas, tá, gente? Besteira, assim. Você acha, não, vai. É só uma coisa. Eu lido muito na parte de fazer todo o atestado, principalmente quando vai pra fora do país. Vai pra onde é que vai? Dá um assim, Os fiscais, eu olho cada palavrinha que tá ali. os fiscais dos Vigiagro, eles são bem Bem rígidos rígidos em em relação a e isso, né? com razão, sem né? dúvida, sem dúvida. Né? Até porque senão, se ele libera, vai pra ele. Vai Cada um pra tem a sua ele, exato. responsabilidade, né? Exatamente. Todo mundo vai fazer, eu não, então. Exatamente. Ninguém quer assumir O BO. o BO, entendeu? Se der algum problema realmente. Isso, rápido, só polêmica, momento polêmica. Isso tem a ver com algo bem interessante. Quando eu falei da situação que eu presenciei, muito provável que seja aquela coisa, assina aqui. Cuidado, veterinários. Não, tá tudo certo, é só assinar. Gente, às vezes você vai olhar pelo valor e não é nada demais, gente. Já vi vários problemas em relação a levar animal para fora do país, porque a pessoa, não, tá tudo certo. Aí o veterinário vai lá e, né, Dá um acaba... atestado sem ter atestado realmente. Exatamente. Isso a gente tem que ser bem claro. Isso é algo comum que acontece, né? Infelizmente. Assim, de Bom, forma geral. Assim, de uma forma geral, acontece e a gente tem que tomar cuidado em relação... Se der Algum BO? Aquele animal ele pode estar doente, Sim, né? total. Exato. Isso também entra na sua Aconteceu, a gente já viu responsabilidade. levar o Bulldog Francês. não, só assina que tá. Aí ficou ruim. Aí a pessoa que recebeu, por que a veterinária coisa? Enfim, cria todo um transtorno por uma coisa assim, só assina. Então, cuidado, veterinário. Independente se você vai trabalhar com peixe, com pet, com alimentação, que aí são coisas Bem maiores. bem maiores. A parte, a gente vê, aconteceu casos agora de petisco, né? Então, tudo tem um RT. O RT, meu filho, ele vai
vai ali. E aí, meu filho, como é que É, você liberou, né? E assim, você pode perder o seu, registro Apenas. com isso. Até mesmo tá? ser processado civilmente, Exato. né? Dependendo ali do erro que vai acontecer, né? No meu caso, se eu não sigo com as normas da legislação, eu posso ser civil e penalmente, inclusive. Nossa, aham. Posso ser preso. Sim. Então é muito importante, é uma coisa que as pessoas precisam realmente levar a sério, né? Não é só assinar. Então é toda uma responsabilidade por trás. E assim, foram 5 anos de bastante suor, porque pelo menos os meus foram anos que eu fiquei Abdicação, noite sem dormir. me dedicando, tipo, então não vale a pena. Não vale a pena Jogar isso fora isso fora por mixaria. Sim. uma assinatura. Por nada, uma assinaturazinha. exato. Isso pode Total. acontecer com você. Você Total. está numa situação dessa e, às Muito vezes, bem por colocado. pressão, cuidado, E tá, já até Pet? interessante porque a gente tá entrando já na ética do médico veterinário, né? E não só na ética do médico veterinário, mas na ética, inclusive, da pessoa. Mas esse tema foi muito legal que a gente abordou. Mas, Pedro, você acha, assim, que a parte de RT é uma área promissora para o médico veterinário? O que você acha? Eu acho que é uma área promissora no sentido de que existem muitas oportunidades para o médico veterinário, e eu acho que é uma ótima área para você começar também, porque você começa, você ganha experiência e depois de um tempo você pode ser que nem vocês, por exemplo, você pode ter veterinários RTs trabalhando para você, porque você pode gerenciar essas pessoas. Ou se a fábrica, se o seu empregador, se o seu contratante ele gosta muito de você, aí ele não vai querer que você seja o seu RT, ele vai te promover para um outro nível e vai colocar um RT para tocar aquilo ali. Eu acho que é uma ótima área para a gente iniciar a nossa carreira e algumas empresas vão te dar grandes oportunidades. Sim. Então é muito que um abre alas para a partir daquilo tu subir um cargo, mas tu continuar lidando com os RTs, né? Dependendo da área que tu for atuar, né? Então é uma forma de tu ir escalonando ali dentro do negócio, Ou né? com a área, tipo, de repente você começa como RT de uma granja, mas daqui a pouco você tá gerenciando, dirigindo ou presidindo toda uma rede. Nossa, né? que sensacional, Então, que sensacional. Existem. De repente você começou como RT, mas você vai virar um CEO daqui a um tempo, daqui a alguns anos de uma empresa. Isso Então, se você for intencional, lembrando tudo que a gente estava falando. Não é só, vou lá e fazer. Esse aí geralmente não dura muito, não não. fica. Esse Em qualquer aí, mercado, viu, Pedro? não, com certeza. Esse aí geralmente não dura muito. Mas aquela pessoa que se dedica, que é um bom profissional, que faz diferença, esse eu digo que com certeza tem futuro. E olha... Essa conversa tá incrível. Show de bola, veterinária. Olha, não esqueça, a gente está aqui conversando, tira um print, coloca nas redes sociais, marca o VetSmart. E no final a gente vai falar no nosso Instagram, para vocês estarem olhando direitinho, tá? Mas sempre esteja aqui atento. Vamos lá, em relação à parte do veterinário que vai trabalhar na parte da responsabilidade técnica. Eu sou responsável técnico, é apenas isso. Ou ele pode fazer os dois ali. Ele pode trabalhar no responsável, clinicar, ou ali, trabalhar em outra área, como E até que mesmo no mesmo local, né? Exato, Tipo, ele trabalha exato. numa clínica, ele clinica lá e também é responsável técnico. Ele tem essa liberdade? É possível, sim, mas não dá para você fazer as duas coisas Ao mesmo tempo. Então você tem que dedicar uma parte... A carga horária necessária para cada... horária. Eu vou trabalhar segunda-feira de 8 até as 14, vou trabalhar com responsabilidade técnica nesta empresa, e o resto eu vou clinicar. Eu, por exemplo, eu faço 30 horas de RT, a minha carga horária é de 30 horas em 3 empresas que eu trabalho. Mas eu faço outras coisas, eu clinico também, nos outros horários eu clinico, eu dou consultoria para algumas empresas também, então dá para fazer coisas diferentes. Olha aí, Vete. Então,
pode ser assim, opa, vou começar aqui, mas fazer ao mesmo tempo. Uma Óbvio oportunidade que- de agregar, né? Exato. De agregar, sensacional. Se quiser trabalhar só com isso também, pode, Dá gente. pra Mas trabalhar é só só com pra você isso. entender que, porque a gente tem... acontece muito, sai da faculdade, vou trabalhar em clínica, pra clínica sempre ficarei. Não, você pode trabalhar na clínica, trabalhar com RT, trabalhar na clínica, fazer outra coisa. Enfim, só pra você entender que essa área te permite fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? Eu Aí digo- assim, gente, só complementando, se você quiser trabalhar só com isso, também é possível. Mas você precisa ver quanto aquela empresa vai exigir, mas se eu não me engano, no máximo são 6 empresas que você pode assumir responsabilidade técnica e são, no máximo, 48 horas semanais que você pode se dedicar a isso. Uhum. Mais que isso, não Não. dá, tá? O conselho, ele te barra. Então, se você... vou fazer 54 horas semanal. Não dá. Eu Tá? acho que é legal É daí, incompatível. Pedro, vem aquilo que tu falou, de talvez ter uma empresa que vai ter RTs Uau. responsáveis, aí vai começando esse escalonamento, É. né? Então, querendo ou não, o RT também pode pensar nessa parte mais empresarial e não só como prestador de serviço, né? Exato. E uma empresa pode ter mais de um RT também, tá? Eu acho que talvez seja legal de falar isso, né? falar isso. Mas é isso. Você precisa estar num raio de 100 quilômetros de onde você trabalha, de onde você mora e você trabalha tem que ter um raio de 100 quilômetros. Então, eu acho que para quem quer saber um pouco mais dessa área, eu convidaria vocês e para quem é de São Paulo, o site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, ele tem lá o Manual de Responsabilidade Técnica. Então tem lá o Manual de Responsabilidade Técnica e Legislação. Uhum. Então quem é de outro estado também pode ler, porque tem muita coisa nacional. Uhum. Lá tem sobre como é que deve ser a responsabilidade técnica em cada uma das áreas possíveis de responsabilidade técnica Show. para o médico veterinário. Então, site do Conselho de Veterinária. Tá Sensacional. disponível. E a internet hoje, se você... vou ver se aqui tem. Dá uma olhadinha no próprio YouTube, eu falo que tem tanta coisa lá, mas que é tudo certinho, gente. Como você falou, né? Tá dentro do site do CRMV, né? Dentro do site do CRMV, lá tem uma aba lá que são manuais, né? Então tem diversos manuais e um desses manuais é o Manual de Responsabilidade Técnica. Show. Que sensacional. Nossa, Que eu Pedro. também contribuí com... Eu faço parte da Comissão Técnica de Aquicultura Aham. do Conselho. Então, há um tempo atrás teve uma revisão e eu contribuí também com algumas Que massa, modificações Que lá. massa, que massa. Show. E Pedro, até para nós finalizarmos esse bate-papo aqui, que foi sensacional e com certeza muito esclarecedor para quem está vendo a gente aqui, qual dica você daria para o acadêmico ou até mesmo para o veterinário recém-formado que está pensando em entrar nessa área? Qual seria uma dica? Olha, a dica que eu observei, que eu observo com os colegas, seria essa. O que você acharia interessante? Bom, a gente até falou aqui bastante, que é o estágio, né? Eu acho que o estágio, ele abre muitas portas para você. Se você é um bom estagiário, geralmente o estágio, ele te abre muitas portas. E fazer cursos. Então, muitas vezes, o próprio Conselho de Veterinária de São Paulo, o Sérgio Lobato, ele abre cursos para você fazer Entender esses mais sobre cursos essa para área, né? entender um pouco mais como é que essa área. O Conselho aqui de São Paulo, né? Vira e mexe tem esses cursos, então eu acho que vale a pena. E muitas vezes são cursos que não tem muito público. Uhum. Acaba sobrando vaga. Então, gente, é fazer curso, é fazer estágio, vamos lá, ver que área que você quer fazer e tenta se encaixar ali, tem que correr atrás, não pode ficar parado esperando cair, porque não vai, deixa o RT Não. que é aqui não meu vai polo, né? cair do céu. Hoje em dia, a maioria das empresas que eu trabalho, elas me procuraram para eu trabalhar com elas, porque o boca a boca, ele te ajuda muito, né? Mas, lá no início, eu precisei correr atrás. Hoje em dia, as pessoas me procuram para trabalhar
com eles nessa área. Mas é muito importante que a gente busque as oportunidades. Que sensacional. E Construir acaba as oportunidades. que eu vejo assim, ai, nossa, mas ninguém me deu oportunidade de RT. Oi, ninguém te deu? Você não vai atrás? E até, como eu falei, né, eu trabalhei em várias áreas, silvestre, cães e gatos, cirurgia, nossa, foi tantas áreas. E aí quero entender mais sobre RT. Pode fazer a mesma coisa, entrar na área de alimentos, ver na parte de peixes, entender como funciona, se te encaixa, se você gosta, né, da parte de RT, então tenta diversificar aí também, uma dica, né? E tem gente que não quer. Eu lembro de uma vez um veterinário que trabalhava comigo, eu era RT e ele era clínico. Eu até clinicava de vez em quando, mas ele não queria de jeito nenhum assumir responsabilidade técnica, porque ele tinha dificuldade de lidar com legislação. As pessoas acham que é muito difícil, que vai receber infrações, vai receber punições, mas se você fizer tudo direito, se você cumprir com O que tem que ser com o que feito, tem que né? ser Com o feito, que tá ali proposto. não tem problema nenhum, né? Então, tem gente que não gosta, tem um pouco de medo. Quando eles ouvem, eu posso ser posso sofrer penalidade civil e criminalmente. Aí isso assusta. Mas, mesmo sendo clínico, você pode sofrer essas punições. Se você for um profissional imprudente, você em qualquer área da sua vida, você tá exatamente. passível disso, né? Então, não é porque está escrito ali na lei, tipo, o responsável técnico, se não fizer isso, vai responder civil e criminalmente. Se você for um clínico e não fizer uma coisa que não pode ser feita, você vai receber essas penalidades também. Ou se você um fiscal e você recebe propina, você não pode estar fazendo aquilo. Enfim, daria pra gente ficar a tarde inteira aqui. Sem sombra de dúvidas. Mas o que é sensacional é que não tenho dúvida nenhuma que trouxe uma visão totalmente diferente sobre essa área de responsabilidade técnica, o Dr. Pedro que esteve aqui com a gente. Instruiu a gente de uma forma incrível, foi uma conversa leve, conseguiu trazer alguns casos que aconteceu com ele, que isso é muito legal, a gente trazer um pouco da realidade, que realmente a realidade não é somente essa que você está lendo, a realidade não é só o que você enxerga, é o que você vive ali no dia a dia. Então, isso para acadêmico, para o recém-formado, até mesmo médico veterinário, que pode pensar em entrar nessa área, é surreal. Eu acho que essa websérie, produção, podia ser mudada assim, saia da caixinha, né? Tipo... exatamente. Saia da caixinha, tipo, total, saída, isso é padrão, sabe? Veterinário já sai, parece um robozinho vai colocando o jalequinho, o esteto, e vai... Tem outras áreas, Vete. O incrível da veterinária é que nós temos centenas de áreas que nós podemos atuar. Várias. E se não, você cria a área. Mas uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que a gente poderia abordar rapidinho, quanto que ganha um RT? Nossa, né? isso eu acho que o ponto mais importante que tá ali, agoniado. Na verdade, assim, não tem nenhum piso fixado, mas a gente tem uma lei que é a 9.950, que ela é a 9.950, 9.950, que ela fala sobre sobre o piso de remuneração de alguns profissionais. Eu acho que zootecnista e veterinário. E lá diz que o veterinário ele não deve cobrar menos do que um salário mínimo por 6 horas trabalhadas. Então, quando eu comecei lá atrás, eu usei isso como referência, como base, para pedir quanto você quer ganhar. Eu pedi o mínimo, porque eu não tinha experiência, não tinha... era o começo, não tinha bagagem. E a partir do momento que eu fui criando experiência, fui ficando mais especializado, eu tenho um outro preço hoje em dia. Mas é muito importante que você que está começando exija pelo menos o mínimo e não menos do que isso, tá? Porque muita gente vai te oferecer muito menos do que o mínimo. Então, se você for assumir uma função de responsabilidade técnica, não aceite menos do que o mínimo que um médico veterinário deve ganhar, tá? E assim, cada autarquia regional tem... pode ter legislações diferentes. Então,
Pode ser que em Minas Gerais eles tenham uma resolução que diga que o piso mínimo tenha que ser 1,5 salários mínimos ou 2 salários mínimos. A gente tem uma nacional, tá? Que é essa que eu falei, 4.950, que fala que para cada 6 horas semanais, um salário mínimo. Isso é interessante, assim, eu acho que pode não ter deixado claro. Gente, quando ele tá falando de um salário mínimo, é também trabalho mínimo, não é? Isso. Porque, assim, 6 horas. você Por pode 6 horas. fazer muito mais. E detalhe, isso é só pra, eu acho que pra deixar mais claro, né? Um salário mínimo é quanto tempo de trabalho? 6 horas. E quando fala isso é semanal, correto? Semanal. Semanal, ok. Isso é um mínimo. Multiplica Mas você... por 8. Aí não faz matemática comigo Isso, aqui, não. multiplica por 8. Não faz comigo, não. O quê? Multiplica por 8 e você vai ter um salário, tipo, 8 salários mínimos. Ah, ok, entendi. Entendeu? Tá, agora eu tô entendendo. Gente, falou matemática, já sumiu aqui. Então, isso a gente tá falando de se for o mínimo, e você pode pegar outros, né? Então, eu acredito, você se dedicando, e vai criando cada vez mais know-how, eu acho que vai ter muito veterinário que vai pensar 2 vezes e sair da parte mais formal da veterinária. Então, de forma... fazer um overview, né? Overview. Aqui a gente falou muito sobre como foi o seu início, assim, as oportunidades que você foi criando, né? A gente também comentou a responsabilidade do RT ali, propriamente dita, habilidade que ele tem que ter comportamental, e sem dúvida daqui foi muito rico para todo mundo que estava vendo, mas chegou um momento muito importante. Um momento que nós vamos sorrir, inclusive para aquela câmera ali. Pedro também. A gente vai dar um sorriso para quem tá vendo a gente, bater um print, marcar a Vetmart, marca lá, @casalvet. E qual seria seu Instagram, Pedro? DR Fish Brasil. DR Fish Brasil, Brasil com Z. Perfeito. Tá? É o meu Instagram bem profissional. Ótimo, então já marca a gente lá e não esqueça de indicar isso também para outros colegas. E lembre-se que sexta-feira que vem vamos ter o nosso 3º episódio dessa websérie, tá bom? Então bate print aí, Vete. E Show é o de momento bola. de dizer, acabou, Vete. Vete que está aí. Espero vocês na próxima sexta-feira. E Pedro, muito obrigada por essa conversa. Essa conversa foi incrível. Uma conversa muito boa. Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Uhul. Beijo, beijo. Tchau.